Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Pode Inspirar. Hoje a gente tem uma convidada muito especial aqui com a gente, que é a doutora Mônica. Ela é do curso de administração aqui da Unespar de Paranaguá. E hoje a gente veio conhecer um pouquinho mais sobre a vida dela, um pouquinho mais sobre a experiência dela, tanto na vida pessoal quanto na vida acadêmica. Boa tarde a Seja todas e bem-vinda. todos. Muito obrigada pelo convite, a vocês, a professora Camila. Parabéns pela iniciativa de vocês, tá? E agradeço bastante o convite. Então vamos começar, né? A gente queria saber um pouquinho mais da sua história, da sua trajetória, como que nasceu essa vontade na área da sua formação, como que foi ao longo, né, dessa trajetória. Bem, então, não é uma trajetória tão curta, porque eu já tenho 50 e poucos anos, e já tenho mais de 30 anos de formada, né? Mas eu acho que eu gostaria de marcar alguns pontos que, dentro da minha história, eles vão marcar significativamente as escolhas das quais eu fiz na vida. Então, assim, a primeira parte que eu quero ressaltar é da onde eu vim. Qual é a minha origem, né? Então, a minha avó paterna, ela é de Guarani das Missões, no Rio Grande do Sul. Meu avô, o pai do meu pai, é da região de Criciúma, em Santa Catarina, né? E meu pai nasceu em Londrina, né? Então, assim, a gente vai olhando um pouco, as pessoas não estão no mesmo lugar. Então, existe na minha trajetória e na minha família essa questão de estar em movimento. Quando eu vou olhar para a família da minha mãe, eu tenho meus avós vindo de navio da Itália. Então, eu tenho de novo um movimento, né? Sim, Então, né, se a gente pensar a minha trajetória dentro da Unespar, eu sou originalmente do campus de Paranavaí e hoje eu estou no campus de de Goiás. Então, eu Paranaguá. replico um pouco essa trajetória, né? Acho que um outro ponto que eu quero destacar é em relação à família, meus dois avós foram professores. Os dois foram contadores, né? Fizeram contabilidade, né? Eram técnicos de contabilidade ou faziam esse serviço que é relatoria de contas, né? Então, isso marca. Então, eu sou formada em ciências contábeis, assim como em administração. Então, isso marca muito a minha trajetória. Não apenas Academicamente, academicamente, por serem professores, né? Apesar que foram professores da língua, né? De tradução do polonês para o português, né? E do italiano para o português. E algumas coisas nesse sentido de ensinar a fazer a contabilidade, né? Esses registros. Mas tem um outro ponto que vai marcar a minha vida enquanto mulher. A minha avó materna, ela foi casada aos 12 anos de idade. Ela teve o primeiro filho aos 13 anos de idade. A minha avó paterna, ela pegou a mãe e os irmãos lá de Juí, enfiou num carroção e trouxe para Contenda. Por que que ela fez isso? Porque tinha muita violência do pai sobre a mãe. Então, isso marca o meu espírito aguerrido em defesa, né, de gênero, né? Então, sim. assim, você ter valor não só pela sua trajetória enquanto mulher, mas pelo valor da trajetória de outras mulheres, para que elas não sofram isso, tá? Eu só queria contextualizar esses pontos que ajudam a explicar um pouquinho como é que eu me inseri nessa carreira acadêmica. Dentro do curso ali de De administração que hoje administração, você curso está de, de, atuando, de, né? de contabilidade, então vem, assim, tem algo que vem de família. Então, como você já falou, né, você tem essa inspiração com a sua família já é
um passar de família, né. Uhum. Eh, e ao longo da sua carreira, assim, qual foi o momento mais marcante para você? Qual o momento que deixou, tipo, um legado realmente, que você consegue ter, essa lembrança sólida, né, do que você já viveu, que nem esses pilares que você contextualizou aqui pra gente? Ah, tem muita coisa. Então, assim, história que não falta da vida, né. Eh, mas tem, assim, o momento em que eu fiquei plenamente desempregada, né. E que, assim, logo que eu me formei, eu estava empregada, tal. Isso foi lá em 1900 e antigamente, né, as mães de vocês não tinham nem nascido ainda, porque foi lá em 1990. E e aí deu uma crise econômica no país muito grande, e eu tinha um problema muito sério que era assim, eu tinha 2 graduações, mas eu não tinha muita experiência em trabalho, apesar de ter feito estágio, ter feito aquilo. E foi uma época que no Brasil você tinha filas e filas e filas imensas atrás de trabalho. Então eu acabei me mudando de um lugar para outro, mas eu fui vender Barça na rua porque eu tinha que me sustentar, entendeu? Então você tem essa trajetória que você vai aprendendo, né. Esse é um ponto, assim, de não desista, porque, sempre vai abrir uma porta. Então, nesse momento, foi que abriu uma porta na minha vida, que foi a docência. Eu fui dar aula para ensino médio no Mato Grosso. Então, assim, da onde é que vem a família que anda, anda, anda. Então, eu fui parar no Mato Grosso dando aula para ensino médio, matemática, química e física, saindo um pouco da minha área de formação, né. Mas, conseguindo um outro tipo de experimentação na vida, né, uma outra experienciação, né, Aí que você foi se encontrando realmente no que você foi aí que teve o despertar pela docência? Não, o despertar pela docência não, eu estava na faculdade ainda quando eu comecei a dar aula. E eu Ah, acho sim. que esse período, me ajudou a ter foco para onde ser docente, Ah, sim. certo? Porque, assim, eu comecei dando aula para ensino médio técnico, então, muitos de vocês devem conhecer, fazer análise de processo, construção de processo. Então eu tinha a formação em administração, bem sólida nessa área, e aí meu professor me convidou para dar aula no ensino médio, daí eu fui para cursos preparatórios para concurso, tal. Mas quando eu fui para o Mato Grosso, eu dei aula para criança de 8, 9 anos de idade, até pessoas mais velhas, né. Até pessoas que já tinham saído da escola há bastante tempo e eu retomei, né. Então depois que eu tive meu filho, é que eu falei assim: "Não, eu não quero voltar para essa não, eu quero juntar as 2 coisas, né, profissão e aí que eu fui, buscar trabalho, em instituições de ensino superior. E levando em consideração esse caminho, né, que você escolheu, né, as universidades, o que mais te motiva hoje para continuar na universidade? Qual o teu despertar ali para permanecer? Juventude, para mim a universidade é um pote imenso da fonte da juventude. Então, eu posso envelhecer, mas eu sempre estou em contato com a juventude. Então a juventude sempre traz coisas novas, traz, coisas das quais eu não sabia e aprendo. Acho que aprendo mais do que ensino. Então eu acho que para mim a minha fonte, de juventude, a gente pode não externalizar, né, fora, com os cabelos Sim. brancos e tal, mas que mantém a minha mente aguçada, com desejos de desafios, é a juventude de vocês, né, dos estudantes. Então você traz muita juventude. Eu acho que a universidade é realmente isso, né, é um desafio constante. Eu acho que tanto para os professores quanto para os alunos, né, é uma troca muito boa que nos traz muita experiência, né. Muita mesmo. Então, assim, a gente, todos os dias a gente se prepara de novo para
uma nova aula para uma nova abordagem na extensão ou um novo dia de pesquisa. Mas quando a gente tem contato com os estudantes, a gente acaba aprendendo uma coisa que a gente não tinha nos atentado ou dado atenção enquanto a gente estava só nos livros, né? E agora que você falou um pouquinho sobre a extensão, a pesquisa, você também tem projetos, né, de extensão e pesquisa. Eh, Como que surgiram essas iniciativas, né, dentro da extensão ali, do mundo da pesquisa? Quais são as Uhum. suas principais áreas, né? Então, assim, e a minha formação em termos de doutorado, eu fiz uma pesquisa sobre accountability, que é a questão de olhar para as instituições e como é que elas respondem, né, aos anseios ou da sociedade ou dos órgãos de controle, né? Mas quando eu cheguei para a universidade, né, aqui, principalmente aqui em Paranaguá, eu me deparei com uma outra realidade, né? Que eu falar sobre isso com os meus estudantes ou com a comunidade era algo distante. Então, como eu tenho a formação em contabilidade e administração, eu, em sala de aula, atuei muito como professora da área de finanças e estava atuando na área de finanças. E eu percebi que para falar sobre educação financeira ou trabalhar com educação financeira era um meio de fazer com que os estudantes se inspirassem a partir as suas próprias realidades. Então, é daí que surgem vários projetos, né? Então, já trabalhei com alunos de finança num projeto chamado Apoena Mutiró, que era para eles fazerem inserções, né, no ensino fundamental sobre educação financeira. Como é que eu preparo materiais? Então, era uma forma de apoio. Foi no período da pandemia, a gente fez uma forma de apoio aos professores da rede. Mas daí eu acabei entrando num outro universo, que foi o universo da cultura caiçara. Eu fiz um projeto com uma estudante que foi o Cacheta Fandangueira, e eu conheci com mais propriedade a pesca artesanal, essas comunidades aqui do litoral. E veio essa possibilidade de fazer projetos que juntassem pesquisa e extensão, pensando em desenvolvimento dessas comunidades. Então, uma perspectiva de desenvolvimento mais pautado na questão socioambiental do que no desenvolvimento econômico puro, né? E que a gente podia fazer um trabalho de oficinas e diagnósticos com essa comunidade que elas estruturassem para si projetos de estratégicos. Então, a gente fez esse trabalho com eles e essas comunidades efetivamente construíram seu planejamento estratégico. E todos os outros projetos que eu atuo hoje, eles são desmembramentos né, dessa interação com a comunidade. Então, hoje, na Casa da Che, então, né, que a gente está fazendo trabalho diretamente com a pesca artesanal e marca coletiva, eles estão ligados com esse passado, né? Então, assim, essa que parece, né, de quando a gente olha de longe o nome dos projetos, não, parece meio deslocado, não, mas ela tem um fio condutor que é eu pensar como eu empodero no pensamento financeiro as pessoas, principalmente essas de comunidade mais vulnerabilizadas. É interessante a gente conseguir analisar toda essa construção dos projetos, né? Justamente porque ainda a gente vê essa relação que a universidade tem com a sociedade. Algumas pessoas não têm conhecimento da universidade, acham que é só para certos grupos, né? E essa interação que os projetos de extensão permitem que a gente tenha essa interação com a sociedade é muito importante, né? Eu acho que você consegue analisar isso justamente porque você trabalha com eh, essas, essas comunidades mais Isso, vulneráveis, né? essa questão da gente olhar,
Então, assim, uma das coisas que eu olhei quando eu cheguei aqui, e que causa, né, assim, o estranhamento, né. O estranhamento, ele é o que te faz perguntar, né. Então eu vim de uma realidade, eu cheguei aqui e tive um estranhamento e comecei a me perguntar sobre várias coisas, né. E entre elas, era o estranhamento em relação ao próprio estudante, ao perfil do estudante. Por que que isso aqui é tão difícil e lá parecia ser tão fácil? Por que isso? Por que aquilo? E aí você vai explorando esse universo que é do estudante, então assim, muitas vezes na universidade ou nas escolas, eles vão olhar, para aqueles dados socioeconômicos que estão lá no CIGES, né, lá na inscrição do estudante. Mas quando você está em sala de aula, você começa a se apropriar de outras variáveis que estão no estudante, que é a questão de cultura, das relações, de como que é a construção familiar, né. E aí você vai entendendo um pouco mais essa problemática e você vai, se encantando com aquilo e vê que o estudante também se encanta em ver que ele pode fazer uma transformação. Então, assim, eu tive vários, né, e vou continuar tendo vários alunos que são dessas comunidades e que eles, conseguem visualizar hoje, porque eu tive o olhar de estranhamento, então eu consigo fazer com que eles olhem a partir dos meus olhos, com as minhas lentes, que eles têm um grande poder de transformação da sua própria realidade, né. Então eu acho que isso é um fator que a gente trabalha bastante para continuar, eh, transformando, né. Transformando esse trabalho em cada vez mais história, né. Eh, Recentemente a senhora assumiu a direção do Centro de Áreas de Ciências Sociais Aplicadas, né. Quais são as prioridades na sua gestão? Bem, esse é um tema, bem desafiador, né. Eu já não imaginava mais eu voltar para a gestão, né. A gente vai, se encanta com a pesquisa e extensão, né, e a gente vai acabando deixando um pouco de lado a gestão. Mas, quando eu me propus, né, me candidatei a isso, eu visualizava, alguns pontos, que já tinham sido alicerçados anteriormente. Então a gente tem que olhar que isso é um processo, de construção. Então, no passado não existia o curso de engenharia de produção, então começou primeiro nos sociais aplicadas, administração e contabilidade, que estão, né, temos que parabenizar os cursos, porque estão completando seus 45 anos aí, em Paranaguá. Mas a gente o meu grande desafio era, nós conseguimos ao longo dos anos aumentar a quantidade de professores, melhorar significativamente a qualificação desses professores, então a gente tinha, anos atrás, antes da institucionalização da Unespar, nós tínhamos professores que eram graduados ou mestres, né. Hoje, nos sociais aplicadas, nós temos praticamente, assim, 90% de professores doutores. Então, a gente está na hora da gente pensar um outro passo. Então, fortalecer esses cursos de graduação, né, fazendo um trabalho capitaneando, né, captando mais professores para esses colegiados, mais recursos para laboratórios, né, mas também pensando que a gente tem que, dar um passo à frente, a gente tem que começar a pensar numa pós-graduação, stricto sensu, para esse centro de área, né. Então essa foi o ponto que eu mirei, né, esse desenvolvimento, então assim, alicerçado em 3 pilares que já eram de um contínuo, que é a inovação, a sustentabilidade, né, e também os diferentes ecossistemas que nós temos aqui, né. A gente pensa no em ecossistema,
no sentido econômico da palavra, né, não no sentido de administração. Então nós temos um ecossistema todo envolvido na área portuária, mas nós temos um ecossistema que está em torno do turismo, que está em torno da pesca. Então, a gente conseguir, fazer uma modelagem, de inovação, não, de tecnologia e inovação social, mas também de produtos, né. Então é onde a gente está mirando agora, com projetos para a GUNI, que é, desenvolvimento de unidades de processamento para pesca artesanal, para serem levados a essas comunidades, né. Então a gente tentar integrar esse ensino, pesquisa e extensão a esses outros 3 eixos, né, os ecossistemas, a inovação e a sustentabilidade. Acho bem interessante que nós, como estudantes, a gente já consegue analisar, né, justamente isso que a senhora falou, que a gente consegue analisar que o nosso colegiado, os colegiados da Unespar, né, são qualificados, são pessoas qualificadas, os projetos de extensão, pesquisa, têm justamente esses pilares que você está citando aqui, e eu acho isso muito importante para esse reconhecimento tanto da faculdade, quanto da integração, né, da faculdade com a sociedade. Eh, Agora a gente já vai correndo um pouquinho para o final da nossa entrevista, eh, e como a senhora falou, né, você já tem essa visão de futuro, pra sua gestão, né, tendo em potencial esses objetivos, né. E agora para finalizar, a gente tem uma pergunta aqui no nosso pod que não está no nosso roteiro, e a gente sempre fica muito ansioso por essa parte, que é uma parte muito, legal da gente se aprofundar, né. Para você, qual é a mulher que mais te inspirou na sua vida? E eu sou uma mulher privilegiada. Eu sou uma mulher, assim, altamente privilegiada pelas mulheres que tiveram no meu entorno. Então, assim, desde essa não tem dessa avó que saiu da violência, como uma mãe que foi altamente inspiradora. Então a minha mãe, eh, foi uma mulher que, eh, se casou tendo só nem tendo concluído o ensino fundamental. Mas ela olhou para os filhos e falou assim como a minha avó olhou para os próprios irmãos e falou assim: "Olha, o conhecimento é que vai transformar a tua vida, então vai estudar". A minha mãe tinha um talento para as artes, fantástico, né, ela pintava, ela fazia escultura, ela fazia modelos de roupa, né, eh, e era assim, ensinou a gente a jogar bets, a fazer pipa. Então, assim, são 2 mulheres que me inspiraram muito, por suas trajetórias. Mas eu não posso deixar de olhar para as mulheres que estiveram ao longo da minha carreira, que também estenderam a mão e me ajudaram a subir, né. Então, assim, eu tive várias, né, mulheres nesse sentido. Então, uma das pessoas que me puxou, com uma força muito grande para a academia e falou assim: "Venha, nós vamos arrumar trabalho para você, vai se capacitar e a gente está junto", foi a professora Elódia, lá de Paranavaí, porque então, assim, eu preciso contextualizar um ponto para entender a importância dessa mulher na minha vida, porque, há uma semana do meu filho nascer, o pai dele resolveu ir embora e achar que isso não era, eh, né, depois de tanto planejamento, não era aquilo que ia acertar a vida dele. E eu fiquei sozinha, desempregada, sem casa, né, a minha família, me auxiliou muito nesse momento. Eh, e até meu filho ter 3 anos e meio, mais ou menos, eu fui trabalhar na roça, porque minha família é de zona rural, eu trabalhava na roça, tirava leite, carpia, mexia com gado, sem o menor problema, com 2 graduações já. Mas, era aquela questão assim, eu preciso, eh, ter autonomia para essa criança. E quando eu fui para a faculdade, né, que eu fui trabalhar numa faculdade, privada em Luanda, que hoje é uma extensão da Unespar,
eu conheci a professora Lodi, conheci várias outras mulheres que falaram assim: "Não, venha, e você vai ficar aqui, você vai se capacitar". Então eu só tinha graduação quando eu comecei. Então, comecei a dar aula no ensino superior tendo só apenas graduação. Então, a partir daí, essas mulheres, né, a professora Lódia, a você lembra do sobrenome dela? Matarese, que era diretora dessa instituição. Vamos, 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 né. Aí fui para mestrado, fui para concurso, né, arrumei então assim, de uma situação em que ruiu um pensamento de vida, né, você está indo num curso de vida, há alguma coisa, você não, agora tem outro curso, então vamos seguir e vamos positivamente nisso. Então se enfia de cabeça e vai, né, não olha para trás, não fica coisa, porque senão você vai ficar parado na beira do caminho. Então a professora Elódia foi uma professora muito importante, a professora Bianca, que foi anos, depois que eu já estava concursada, né, nós nos conhecemos, preenchendo a ficha de inscrição para o concurso da Unespar, que foi que me mostrou um outro caminho acadêmico, né. Então, assim, eu tinha uma formação, estava com uma visão de mundo e a professora Bianca me traz uma outra visão de mundo, né. Então, assim, sim, tem muitas mulheres, eu acho que eu ficaria aqui 50 horas e não Horas. daria conta de falar de todas elas. Bom, Mônica, eu acho que a gente só tem te agradecer por ter participado aqui do nosso pod hoje. Foi muito inspirador te ouvir falar. A gente consegue ver essa força, né, que você relatou durante a nossa entrevista, da sua trajetória, desde, né, da sua avó, toda essa força que vem trazendo você até aqui hoje, né, então a gente consegue ver a inspiração em você. Você é uma mulher que nos inspira e só tenho a agradecer por você continuar nessa luta, né, continuar, lutando pelos estudantes, lutando para que as mulheres sejam reconhecidas também. E muito obrigada mais uma vez por aceitar participar, aceitar o nosso convite. Eu é que agradeço e peço desculpas, porque, assim, já várias vezes vocês haviam me convidado, mas a gente sempre vai, se atrapalhando com outras questões, né. Então, hoje, nesse momento, né, vocês viram aqui que tá bombando o curso de enfermagem, eu tenho que dar conta de colocar em funcionamento esse curso. Né, a professora Camila também sempre inspira muita gente, e a gente se inspira em vocês também, né, que, aquilo que a gente passou, eh, a gente aprendeu muita coisa, mas eu acho que a gente podia ter evitado, né. Então é isso que a gente, sempre tenta, trabalhar com vocês na universidade para formar meninos e meninas que buscam uma sociedade mais justa, mais igualitária, com menos preconceito ou, né, a ausência de preconceito acho que vai ser muito difícil, mas que a gente olhe para outras coisas do ser humano do que, fatores de estereótipo, né. Então eu que agradeço vocês, muito obrigada. Obrigada. E é isso, gente. Muito obrigada por terem assistido mais um episódio do nosso Pode Inspirar. Não se esqueçam de se inscrever, dar um like no nosso episódio. Sigam a gente no Instagram, elasinspiram.ep. E eu vou ficar muito feliz se vocês interagirem com a gente, comentem aqui o que vocês acharam da nossa entrevista, se vocês têm alguma sugestão de tema para a gente trazer aqui no nosso pod. E é isso, gente. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.